Carlos acordou às 6 da manhã com o celular vibrando debaixo do travesseiro. Chamadas perdidas de sócios, advogados e assessores de comunicação. A primeira coisa que fez foi estender a mão para o lado direito da cama. Estava vazio. O lençol, frio. Marina havia sumido. Não havia nota. Não havia mensagem. O porteiro informou que ela saíra às 4h15 da manhã com uma mochila pequena e chamara um táxi na rua. O destino, o terminal rodoviário. Carlos passou a manhã ligando para o celular dela. Não havia resposta. Às 10 horas, jogou uma mala no carro e saiu. Não tinha um plano. Tinha apenas a certeza de que precisava encontrá-la. A primeira parada foi em Ibiúna, onde morava Conceição, uma prima distante de Marina que vendia doces na feira de sábado. A mulher abriu a porta com desconfiança e disse apenas: "Ela não está aqui." Antes que Carlos pudesse perguntar mais, a porta se fechou. Tentou Sorocaba. Tentou Botucatu. Em cada cidade a mesma resposta. Ninguém a havia visto. Em uma pousada de Botucatu, onde os dois já tinham dormido certa vez, a recepcionista confirmou que nenhuma hóspede com aquele perfil havia se registrado. O celular vibrou com uma mensagem do advogado. "Situação crítica. Preciso de você amanhã de manhã. A empresa pode não sobreviver à semana." Carlos leu a mensagem, guardou o celular no bolso e continuou andando. 10 dias antes do desaparecimento de Marina, um site de fofocas havia publicado uma série de mensagens atribuídas a Carlos, sugerindo negociações irregulares em contratos públicos. As mensagens eram falsas, mas no mercado financeiro, a mentira age mais rápido do que a correção. Investidores ligaram em pânico. Alguns retiraram aportes. A imprensa financeira abraçou a narrativa. Perfis foram escavados. A vida pessoal de Carlos virou pauta. E então, Marina apareceu nas fotografias. Uma imagem de 3 semanas atrás, tirada em um evento beneficente. Os dois lado a lado rindo. Uma foto comum de um momento real. A imprensa a transformou em interrogação. Quem era aquela mulher? De onde vinha? Havia interesse por trás daquela relação? Marina leu tudo em silêncio. Não chorou. Ficou 3 noites acordada relendo as reportagens. Na 4ª noite, pegou a mochila e saiu. Do 20º andar de um edifício na Avenida Paulista, Ricardo Falcão acompanhava cada atualização com satisfação. 52 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Sócio de Carlos havia 6 anos, havia entrado na sociedade com capital considerável e uma rede de contatos que Carlos, ainda jovem no mercado, não conseguiria construir sozinho tão rápido. A parceria havia funcionado por anos. Ou havia parecido funcionar. Ricardo tinha segredos que nenhuma parceria sobreviveria, se viessem à tona. E havia sinais de que uma auditoria mais profunda estava sendo considerada internamente. Uma auditoria encontraria irregularidades. As irregularidades levariam a perguntas. As perguntas levariam a ele. Por isso havia agido primeiro. Contratou alguém para fabricar as mensagens. Vazou para o veículo certo, no momento certo. Alimentou a imprensa com confirmações anônimas. Semeou dúvidas entre os investidores com precisão cirúrgica. O objetivo não era destruir Carlos. Carlos era apenas o instrumento. O objetivo era afastar Marina, fazer com que ela fugisse de volta para o interior, para longe dos documentos, dos cartórios, dos advogados. Porque Ricardo sabia quem Marina era e sabia o que ela poderia reivindicar se descobrisse. Depois de 4 dias sem encontrar rastro de Marina, Carlos tomou uma decisão. Voltou à pequena cidade do interior de Minas Gerais onde seus pais moravam. Era o único lugar que ainda não havia tentado. Era também o único lugar onde Marina havia sido feliz antes de conhecê-lo. Sua mãe, Dona Teresa, o esperava na varanda. Quando ele desceu do carro, ela já tinha no rosto a expressão de quem precisa contar algo difícil. Carlos foi direto. "Marina esteve aqui?" "Esteve", disse ela. "Chegou anteontem de madrugada. Dormiu 2 dias. Esta manhã foi embora." "Para onde?" "Não disse. Falou que precisava descobrir quem realmente é." Carlos franziu a testa. "O que isso significa?" Dona Teresa respirou fundo e pediu que ele entrasse. Durante os 2 dias que Marina passara na casa,
Ela havia subido ao sótão em busca de um cobertor mais grosso. O sótão era cheio de caixas antigas, móveis cobertos e o cheiro de madeira velha. O cobertor ela encontrou rápido. Mas então avistou algo diferente. Uma caixa de madeira escura sem etiqueta, escondida atrás de um baú antigo. A chave estava no cadeado. Marina abriu a caixa. Dentro havia um envelope pardo com cartas antigas, documentos com caligrafia de cartório e uma fotografia em preto e branco desbotada pelas bordas. A foto mostrava um casal jovem, homem de terno, mulher de vestido claro, segurando um bebê embrulhado em xale branco. Marina ficou olhando para o bebê por um longo tempo. Virou a foto. No verso, em caneta esferográfica azul, Ricardo e Clarice, com a filha de Eduardo, 1987. Desceu as escadas com a caixa no braço e sentou à mesa da cozinha. Começou a ler as cartas. Uma delas, escrita por uma mulher chamada Clarice e endereçada a Dona Rosa, a senhora que havia criado Marina, continha uma passagem que ela leu 3 vezes. Rosa, preciso que você cuide da menina. Eduardo não está mais aqui e eu não tenho condições. Ricardo sabe da existência dela, mas fez de conta que não sabe. Tem medo do que pode mudar. Mas a criança é sangue da família, tem direito ao que é dela. Quando Dona Teresa desceu da cesta e encontrou Marina à mesa com as cartas espalhadas, entendeu imediatamente o que havia acontecido. Marina levantou os olhos e fez uma única pergunta. A senhora sabe quem é meu pai de verdade? Dona Teresa sentou-se do outro lado da mesa. Dona Rosa me contou antes de morrer, disse ela. Eu não sabia se era minha posição contar para você. Me conta agora. E Dona Teresa contou. Eduardo Falcão era o irmão mais novo de Ricardo, 7 anos mais jovem. Veterinário, morava no interior, era casado com Clarice, uma mulher que vendia flores na feira e tocava violão aos sábados. Em 1987, nasceu Marina. Em 1989, Eduardo morreu num acidente de trânsito voltando de uma emergência veterinária. Clarice, devastada, foi morrendo ao longo dos meses seguintes. Marina ficou órfã com 2 anos. Ricardo foi chamado. Era o único parente vivo da família Falcão. Mas havia um problema. O inventário dos bens dos pais de ambos incluía um patrimônio considerável. Se Marina fosse reconhecida como herdeira de Eduardo, teria direito a uma fatia que Ricardo já havia absorvido integralmente. Por isso Ricardo havia tomado providências. Pagou para que os documentos de nascimento de Marina fossem refeitos com nomes fictícios. Entregou a criança a Dona Rosa mediante um pagamento único que nunca se repetiu. Apagou os rastros. E seguiu em frente como se Eduardo nunca tivesse existido. Quando Carlos, anos depois, levou Marina a um jantar de negócios pela primeira vez, Ricardo ficou visivelmente tenso ao vê-la. Carlos atribuiu ao feitio hermético do sócio. Na verdade, Ricardo havia reconhecido nos traços da moça a semelhança inconfundível com o irmão que havia descartado, e havia entrado em pânico, porque se Marina descobrisse quem era, ela teria direito à herança. E a herança de Eduardo, atualizada com décadas de valorização, valia uma quantia que transformaria qualquer equilíbrio de poder entre os dois. Por isso criou o escândalo. Por isso alimentou a imprensa. Por isso fez de tudo para afastar Marina de Carlos e afastá-la dos documentos que ela nunca deveria encontrar. O plano havia funcionado em parte. Marina havia fugido, mas havia encontrado a caixa. Carlos ouviu tudo isso sentado à mesa da cozinha de sua mãe, o café esfriando na xícara. Quando Dona Teresa terminou, ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois pegou o telefone e ligou para Ailton, seu chefe de segurança. Preciso que você rastreie os táxis e ônibus que saíram daqui nos últimos 2 dias. Descrição física de Marina. Qualquer pista de destino. 2 horas depois, Ailton retornou. Uma passageira com aquela descrição havia embarcado num ônibus para uma cidade vizinha na tarde anterior. Carlos conhecia aquela cidade. Havia uma pequena igreja do século XVIII, no alto de uma colina. Certa vez, numa tarde aleatória de domingo, Marina havia parado na frente dela por vários minutos. É bonita, ela dissera. Parece um lugar onde as coisas ficam quietas. Era o único lugar que fazia sentido.
Carlos chegou antes do amanhecer e esperou no carro com o motor desligado. Quando o sol começou a aparecer sobre o vale, subiu a colina a pé. A porta da igreja estava destrancada. A nave era pequena, com bancos de madeira escura e janelas de vidro colorido que fragmentavam a luz da manhã em azuis, vermelhos e amarelos no chão de pedra. Marina estava sentada no terceiro banco da esquerda, de costas, imóvel, com uma mão sobre o joelho segurando a fotografia antiga. Carlos caminhou pelo corredor e parou ao lado dela. Marina. Ela levantou os olhos, sem maquiagem, cabelo preso às pressas, uma blusa velha. Nos olhos, uma mistura de clareza e confusão. Carlos sentou ao lado dela. Minha mãe me contou, disse ele, e mandei investigar. Tenho as provas aqui. Ele tocou o bolso interno do casaco. Provas de quê? Disse ela. Da sua origem, da sua herança, de quem Ricardo é de verdade. Marina olhou para a fotografia. As cartas eu já li, disse ela. Mas parece impossível. Parece roteiro de novela. Eu sei, mas é real. Ela virou o rosto para ele. No olhar dela, havia uma pergunta que ela não fez em voz alta. Carlos a respondeu mesmo assim. Estive em Ibiúna, Sorocaba, Botucatu e em 3 cidades que não sabia que existiam até esta semana. Não vim por causa da empresa. Vim porque não consigo estar bem sem saber que você está bem. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Me conta tudo, disse ela. Carlos tirou do bolso o envelope que Ailton havia preparado com a ajuda de um advogado especializado em direito de família e sucessões. Dentro estavam o registro de nascimento original de Eduardo Falcão, com a anotação de paternidade de Marina, o inventário dos bens da família com a cláusula sobre herdeiros de 2º grau, o relatório do detetive particular detalhando as manipulações de Ricardo e uma carta escrita por Clarice em 1989, endereçada a um tabelião, solicitando que os direitos de Marina fossem garantidos. A carta nunca havia chegado ao destino, mas estava ali, intacta, com a assinatura de sua mãe. Marina a leu devagar, leu uma segunda vez. Dobrou o papel com cuidado. Ela me amava, disse ela baixinho. Muito, disse Carlos. Silêncio. E Ricardo sabia de tudo isso desde o começo. Desde o começo, quando te viu comigo, entrou em pânico. Criou o escândalo para te afastar. O objetivo não era me destruir. Era fazer você desaparecer antes que descobrisse sua origem. O escândalo inteiro foi fabricado por ele. Temos provas disso também. Marina assentiu devagar. Então a empresa pode se recuperar. Pode. Mas isso não é o que importa agora. Ela o olhou com atenção. Para você, a empresa sempre importou muito. Importava, disse Carlos. Antes de passar 4 dias dirigindo pelo interior, atrás de uma mulher que foi embora sem deixar nota. O silêncio entre eles mudou de qualidade. Nos dias seguintes, a investigação avançou com rapidez. A doutora Patrícia Mendes, advogada especializada em direito sucessório, construiu o dossiê com metodologia precisa. Cada carta, cada documento falsificado e cada registro adulterado foi confrontado com os originais preservados em cartórios e arquivos públicos. O rastro que Ricardo pensava ter apagado havia apenas ficado esperando. A prisão preventiva aconteceu numa terça-feira de manhã. Ricardo chegava ao escritório quando foi abordado por 3 delegados federais na entrada do elevador. As câmeras de segurança registraram o momento. As imagens circularam na imprensa com a mesma velocidade que ele havia usado para circular as falsificações. As acusações formais, fraude documental, sabotagem empresarial, falsificação de registros civis e supressão de herança. Com o andamento da investigação, novos elementos surgiram. Ricardo havia pago 2 jornalistas para amplificar o escândalo inicial. Um advogado que participara da falsificação dos documentos de nascimento de Marina ainda exercia a profissão. O dinheiro do inventário dos pais, que deveria ter sido dividido com Eduardo e, portanto, com Marina, havia sido canalizado ao longo de quase 3 décadas para uma rede de empresas de fachada. O valor total era expressivo. Marina, que havia crescido sem luxo e sem sobrenome que custasse dinheiro, era herdeira legal de um patrimônio considerável. Com as provas da sabotagem nas mãos, os advogados corporativos de Carlos agiram rapidamente. A versão real dos fatos
foi apresentada ao mercado. Os investidores que recuaram voltaram. A imprensa financeira publicou retratações. A empresa começou a se recuperar. Carlos acompanhava o processo da empresa de manhã e passava as tardes com Marina, que havia voltado à cidade dos pais dele enquanto o processo legal se estruturava. Ela dormia no quarto de hóspedes da casa de Dona Teresa, ajudava com o almoço e conversava com os vizinhos com a mesma facilidade de sempre. A cidade a recebeu de volta como se ela nunca tivesse ido embora. Marina não tomou decisões rápidas sobre a herança. Levou tempo. Conversou com professores de escola pública, agentes de saúde, assistentes sociais e mães de família do interior. Viajou sozinha por algumas das cidades por onde Carlos havia passado durante a busca, mas desta vez para observar e perguntar. O que encontrou era o que já sabia. Havia muito a fazer e pouquíssimos recursos disponíveis. Crianças sem escola de qualidade, famílias sem acesso à saúde básica, jovens sem perspectiva de mobilidade. Criou o Instituto Marina Falcão com clareza de propósito, não como projeto de imagem, como estrutura operacional, com metas definidas, equipe contratada da própria região e parcerias com universidades para medir resultados. No primeiro ano, foram abertas 3 escolas de tempo integral em municípios sem ensino complementar. Um programa de formação técnica para jovens entre 16 e 25 anos foi lançado em parceria com o Senai e 2 faculdades. Um programa de apoio à mãe solo combinava auxílio financeiro, orientação jurídica e acompanhamento psicossocial. Carlos ficou ao lado de cada passo. Não na frente, ao lado. Certa tarde, sentados na varanda de Dona Teresa, Carlos perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso?" Marina olhou para a chuva fina que caía lá fora. "A mesma coisa que sempre fiz", disse ela. "Cuidar das pessoas. Vai precisar de estrutura, um instituto, uma fundação. Eu sei. Vou precisar de ajuda para entender essas coisas." "Eu sei bastante de estruturas", disse Carlos. Ela virou o rosto para ele com um sorriso pequeno. "Eu sei. É por isso que estou deixando você continuar sentado aqui." Meses depois, um jornalista do maior jornal do país pediu uma entrevista. Marina aceitou com a condição de que acontecesse na sede do Instituto, numa cidade do interior. O jornalista chegou de terno com um gravador digital e uma pergunta que já tinha a resposta que esperava. "Marina, agora que você herdou uma fortuna enorme, o que pretende fazer com todo esse dinheiro?" Marina o olhou com calma. "Vou fazer exatamente o que sempre fiz, cuidar das pessoas." O jornalista esperou o complemento. Não veio. "É isso?" disse ele. "É isso." A resposta foi publicada no dia seguinte. A frase virou manchete, depois referência, depois o tipo de coisa que as pessoas guardam porque reconhecem nela algo que lhes faz falta no cotidiano. Uma diretora de ONG escreveu um artigo sobre ela. Uma professora do interior de Goiás mandou carta ao Instituto dizendo que havia lido a entrevista para seus alunos. Marina respondia cada carta à mão. Carlos, certa tarde, encontrou-a fazendo isso e disse: "Você poderia ter uma secretária para isso." "E poderia", disse ela sem levantar os olhos do papel. "Mas essas pessoas escreveram para mim. Parece errado mandar resposta de outra pessoa." Quase um ano depois, Carlos voltou à cidade onde Marina havia crescido. Era uma tarde de sábado. Ele havia chegado antes dela e estava esperando quando ela saiu do cemitério, onde Dona Rosa estava enterrada, com um buquê de girassóis que havia comprado numa banca próxima à praça. Ela o viu e parou. "Você me seguiu até aqui?" "Não. Vim antes e fiquei esperando." "O que é mais ou menos a mesma coisa." "Tecnicamente não", ela riu. Caminharam juntos pela rua principal, sem pressa, cumprimentando os moradores que passavam. Pararam diante da casa antiga de Dona Rosa. Marina ficou olhando para a fachada por um momento. "Às vezes ainda espero ver a luz acesa na janela da sala", disse ela. Ela sempre deixava acesa quando estava esperando alguém. Carlos ficou quieto por alguns segundos. Depois se virou para ela. Tirou do bolso um anel simples, banda de ouro com uma pedra discreta, sem ostentação. Havia escolhido sozinho, passando por 3 joalherias.
Desde o primeiro dia que te vi, você era diferente de tudo que eu conhecia. Demorei para entender o que isso significava. E quase perdi você por causa disso. Pausou. Mas estou aqui agora, e quero continuar aqui, ao seu lado. Em cada projeto, em cada cidade do interior, em cada carta que você responder à mão, se você quiser que eu esteja. Marina olhou para o anel. Você sabe que não preciso de anel para saber que você vai ficar. Eu sei, por isso não é o anel que importa. É a pergunta. Ela sorriu. Passou os girassóis para a mão esquerda e estendeu à direita. Pode colocar. A cerimônia foi pequena na praça central da cidade, sob as amendoeiras com um padre que falou mais do que o previsto. Dona Teresa chorou. Vizinhas antigas apareceram com bolo de fubá, pão de queijo e doce de leite em potinhos de vidro. Ricardo, naquele dia, respondia a mais uma sessão de depoimentos. A condenação viria meses depois, 7 anos, com obrigação de restituição do patrimônio desviado. Ao cair da tarde, quando a festa começava a se dispersar, Carlos e Marina ficaram sozinhos por um momento na beira da praça. Ela havia tirado os sapatos e estava descalça na grama com um copo de suco na mão. Como você está? Ele perguntou. Bem, ela disse. Sem ressalvas? Ela pensou por um segundo. Com uma. Qual? Você demorou demais para fazer a pergunta. Carlos riu. Concordo, disse ele. Ela encostou o ombro no dele. Nas amendoeiras acima, os pássaros faziam o barulho do fim do dia. O que ficou depois que o barulho passou e a imprensa encontrou outras histórias. Foi o que sempre fica quando se tira de uma história tudo que é acidental. Uma mulher que sabia quem era, mesmo quando não sabia de onde vinha. Um homem que aprendeu, tarde, mas não tarde demais, o que realmente importa. E a confirmação, simples e direta, de que a grandeza de uma pessoa nunca é medida pelo que ela possui, mas pelo coração que ela escolhe carregar. Se essa história te emocionou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias da vida emocionantes.